Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje eu vou comentar a respeito sobre as vestes femininas. Bom, acontece, o que os apostolados de modéstia fazem? Eles resumem, né, eles reduzem o problema da modéstia está na roupa ser sensual. Então, por exemplo, por que deve-se usar roupas como vestidos e saias modestas? Porque elas não fazem como, por exemplo, uma mulher com uma blusa e uma calça leg ou uma calça jeans que vai desenhar as curvas do corpo feminino e, por consequência, o desenho desse corpo feminino, em decorrência da fraqueza ferida do homem, né, em decorrência da natureza ferida do homem, vai despertar concupiscência, vai despertar a lascívia dos homens, que vai ver ali a mulher de uma forma inapropriada. Bom, isso é um problema, obviamente, e que para você corrigir isso, você justamente coloca o quê? A veste modesta para o quê? Aplacar a concupiscência do homem. Então, sim, isso é verdadeiro e deve ser feito e está correto. No entanto, o grande problema da veste, por exemplo, que muitas dessas garotas não percebem e que acaba que, por consequência desse pensamento, acaba que a longo prazo, muitas dessas garotas começam a relativizar as vestes. E isso acontece muito, por exemplo, nos âmbitos de hermenêutica da continuidade. Pessoas que seguem, por exemplo, o Padre Paulo Ricardo, pessoas que vão em missa nova, porque como eles não têm essa firmeza na doutrina católica, eles ficam vendo só pelo âmbito da moral, e ter uma moral boa, mas não ter uma doutrina boa e sólida, não vai sustentar essa moral a longo prazo. Então é muito comum você ver, por exemplo, nesses ambientes, garotas que defendem a roupa modesta, só que depois começa a relativizar, como, por exemplo, se você usar determinada calça, você não estará vestindo-se de forma inapropriada. Se você utilizar determinada blusa, sem manga, sem isso, aquilo, você não vai estar vestindo-se de forma inapropriada. E quando vamos ver, isso acaba que tornando visível o problema já lá no princípio. Que é o quê? Elas reduziram o problema das vestes a algo meramente moral com relação ao quê? A luxúria, né? O pecado da luxúria que acaba despertando nos homens, né? Em decorrência da natureza fraca do homem, de acabar que vendo a mulher como um objeto de seu gozo. E isso ocorre justamente porque elas não veem que o problema não é somente a questão de que a mulher deve vestir-se de um jeito que ela não desperte desejos sexuais no homem, mas no fato de que ela não deve vestir-se de tal modo que contraria a natureza feminina dela. Então, se partirmos dessa premissa de que a mulher ela pode se vestir de qualquer roupa desde que ela não desperte desejos sexuais dos homens. Então, se partirmos as últimas consequências dessa premissa, concluiremos que, se por exemplo uma garota imitar aquela cantora satanista, tal de Billie Eilish, que tem uma letra satânica maligna, que se veste que nem um homem, que veste roupas extremamente largas, roupas coloridas, ela pinta o cabelo, é um horror, é um exemplo feminino terrível. Bom, se levarmos em consideração, essa guria ela não veste na maioria das vezes de forma que desperte a lascívia dos homens, ela se veste de uma forma masculinizada. E bom, o problema já começa aí. A veste, o problema central das vestes começa na medida em que as roupas começaram a se tornar cada vez mais igualizadas, ou seja, as mulheres passaram a utilizar vestes que se assemelhavam mais com o conjunto pelo qual os homens se vestiam. Então, esse que começa a criar o problema, por exemplo, com relação às calças jeans. A calça jeans, ela pode ser, né, uma veste imodesta, no sentido sensual, dependendo também do corpo da mulher, né? Dependendo do corpo da mulher, porque tem mulheres que são mais avantajadas e outras não. Embora uma mulher que seja mais avantajada, ela vai tender, obviamente, a despertar a lascívia dos homens. Porque, com efeito, o desenho do corpo dela vai estar bem delineado e, justamente por ser muito apertado, vai deixar aquilo em evidência e vai explodir ali as paixões dos homens. Assim como também
Uma mulher que é avantajada, vestir-se que nem um homem, não vai despertar os desejos sexuais dos homens. É claro, estou falando aqui de homens normais, né? Porque tem homens que são completamente depravados, que se excitam por qualquer coisa. Mas não é o caso aqui, estou falando da maioria dos homens. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Não basta só, por exemplo, defender os vestidos e as saias modestas devem ser usadas, porque elas não despertam os desejos sexuais dos homens. Sim, é correto, tem que defender isso, mas não é só isso. Você tem que dizer às mulheres que esse tipo de roupa é a correta, porque, primeiramente, as vestes, né, no caso, o vestido, que pressupõe ser modesto, porque tem vestidos que não são modestos, assim como também não tem saias modestas. O vestido e a saia modesto é, por excelência, substancialmente, digamos, por excelência a veste feminina. Por excelência a veste adequada para a forma do feminino. É o que adequa-se à natureza feminina. E ele, por sua vez, conformando-se com o feminino, vai dar o quê? Uma forma, vai moldar ali a forma do feminino de tal modo que ela torna-se uma pessoa externamente digna de ser vista. A questão de que vai ser modesta no sentido de que não vai despertar a lascívia, as paixões dos homens, é um fator acidental. É um fator acidental. Porque a veste, ela antes de ser modesta, ela tem que ser adequada à natureza da mulher, que é o caso dos vestidos e das saias ditas modestas. Aquela coisa, como eu disse, se a gente limitar o problema a um âmbito meramente da questão da sensualidade, vai se tornar banal. Então é comum que, eu já vi muitas garotas falando, não tem problema você usar calça jeans, não tem problema você leg, não tem problema. E aí você vai ver, essa garota, no passado, defendia só essas roupas modestas. E com o tempo ela começou a cair cada vez mais, se relativizando, a tal ponto porque, como ela não tem uma doutrina sólida acerca desse assunto, então ela vai concluir cedo ou tarde de que uma mulher pode usar, por exemplo, um macacão que seja largo, uma mulher pode usar uma calça que seja larga, porque não vai ser sensual. Só que ela não vê que o problema é justamente que essas roupas, elas ferem a natureza feminina. Ferem porque essas roupas, querendo ou não, salvo em excepcionais situações, elas não são dignas de serem utilizadas por mulheres. São roupas que foram pensadas para homens usar, né? É o caso, por exemplo, da calça jeans. A calça jeans foi pensada para homens serem utilizados. Depois começou a trazer a calça jeans para as mulheres, justamente para criar essa igualdade entre os sexos. E hoje a gente vê aí esse discurso de igualdade entre sexos, que não existe diferença entre homem e mulher, né? Na verdade, nem existe homem e mulher, são construtos sociais, negam, né, a biologia, negam a realidade. E tudo isso está tudo ligado uns com as outras, né? As pessoas não conseguem ver causa e efeito. E realmente isso é importante frisar para as pessoas, porque se resumir a modéstia tão somente ao uso de roupas, porque elas não devem ser usadas de tal modo que desperte a paixão dos homens, vai se tornar cedo ou tarde uma coisa que vai se tornar meramente distintivo, como ocorre, por exemplo, nas seitas ditas protestantes. Como, por exemplo, os mormons, testemunhas de Jeová, que, convenhamos, já nem é mais protestantismo, já é uma apostasia dentro do próprio protestantismo. Algumas denominações aí ligadas à congregação do Brasil, Assembleia de Deus, esse tipo de seita, que as mulheres usam saia, alguns vestidos, não porque elas acreditam que aquilo realmente é conforme a natureza da mulher, não porque aquilo é o agradável a Deus, mas porque é o distintivo da seita. Como é comum a gente ver, por exemplo, homens que ficam de terno com a Bíblia no braço, é tudo parte de um distintivo. E isso é fundamental entender, é fundamental.
o vestido, as saias modestas, é a veste feminina por antonomasia. É a veste feminina por excelência. E é esse o motivo principal de uma mulher católica vestir-se deste modo. Porque estas roupas, elas foram concebidas de tal modo que mais perfeitamente se adequaram à natureza feminina. E é por isso que durante toda a história do catolicismo, as mulheres sempre se vestiam com roupas longas, vestidos longos, roupões longos. Justamente porque o vestido, ele é o que se adequa à forma feminina. Ele, ao mesmo tempo, desenha o corpo da mulher, para mostrar que ela é uma mulher, obviamente, mas ao mesmo tempo ele desenha, mas de tal modo que não é um desenho que mostre demasiado o corpo dela, de tal modo que desperte a lascívia. Ele desenha de tal modo que mantenha a dignidade da mulher. Então aí também entra o caso de saber vestir-se, porque não adianta, por exemplo, uma mulher que tem um corpo mais avantajado e comprar um vestido que seja demasiado curto e apertado, porque vai desenhar mais ainda, né? E vai ser mais difícil, ainda que ela esteja usando uma roupa modesta, como o corpo dela é avantajado, vai ficar em evidência essa vantagem do corpo. Então a roupa também tem que ter o seu devido tamanho, o seu devido corte, tem todas essas questões aí que já não cabe a mim aqui tratar, né? Cabe aí as ditas estilistas católicas, as moças que desenham aí as roupas, inclusive tem muitas roupas bonitas que são aí feitas aí por moças católicas e vendidas na internet, que estão aí dentro das normas, né, da moral católica, e que cabe aí às mulheres procurarem. Bom, é isso aí, Deus lhe abençoe, salve Maria Santíssima.